para Tomé. Falei, aí Tomé, vai lá, cara. E ele foi, e ele tocou nas chagas, e ele tocou nas feridas, e ele viu, e ele levou a bronca do mestre. Sabe o que Jesus falou para ele? Falou assim: Tomé, você crê porque você viu? Felizes são aqueles que não viram e creram. E posso falar? Aquela fala de Jesus não foi para Tomé. Aquela fala de Jesus foi para você. Sabia? Foi para você. Porque você não viu. Eu vi, mas você não viu. E você creu. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Então ele falou para você. Sabe o que foi mais legal de tudo aquilo ali? Jesus. Sabe o que ele falou quando a gente estava reunido ali? Todo mundo eufórico, feliz, uns apavorados, falando assim: meu Deus, o que é isso? De fato aconteceu, ele ressuscitou, ele estava morto, agora está vivo aqui. Jesus chegou para nós e falou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sempre foi muito divertido. A gente gostava de andar com Jesus, que Jesus era muito alegre. Imagina aquele clima tenso, a gente naquela euforia, naquele vamos comemorar, vamos gritar, não sei o quê, e Jesus: tem comida aí? Quero comer, estou com fome. Ainda bem que tinha um peixe assado lá, né? Se bem que fazer aparecer bebida e comida não era muita dificuldade para Jesus, né? Mas a gente tinha um peixe assado lá. E a gente deu esse peixe e a gente comeu juntos à mesa. Novamente à mesa. Eu me lembrei da última mesa que nós tivemos juntos. Eu me lembro daquela mesa posta. E agora estávamos de novo em volta da mesa. Que saudade. Sabe? Depois desse dia, Deus ainda permitiu que Jesus ficasse conosco mais alguns dias. Como se Deus falasse assim: ó, vou deixar meu filho mais um pouquinho com vocês aí. E Jesus ficou mais um tempinho. E depois ele subiu. Mas a grande lição que eu aprendi naquele dia foi que Jesus quis estar ali. Ele não ressuscitou e foi para o céu. Ele não ressuscitou e voltou para o Pai. Ele quis estar ali. Ele quis caminhar com a gente naquele caminho até o nosso vilarejo. Ele quis entrar na minha casa. Ele quis partir o pão na minha casa. Depois ele quis estar com os discípulos. Ele quis comer com a gente. Esse foi o grande ensino de Jesus. Jesus não veio ao mundo para ensinar uma doutrina. Jesus não veio ao mundo para ensinar regras. Faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Por mais que ele tenha ensinado muita coisa para a gente. Mas o principal, e foi o que eu aprendi nesses últimos instantes com ele ali, foi essa: eu quero ficar com vocês. Eu quero estar com vocês. Quando ele vai voltar para os céus, ele diz: ó, mas fiquem tranquilos,
Fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas eu vou enviar para vocês um consolador. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Não queria mandar alguém para ficar te consolando, tadinho dele, não. É como se ele dissesse assim, eu valorizo tanto a presença, eu valorizo tanto estar com vocês, que eu não quero deixar vocês, eu vou lá preparar um lugar. Mas enquanto eu vou deixar alguém aqui no meu lugar, que vai estar com vocês todos os dias. Esse é o sentido. Ou você está aqui e acha que você está aqui porque você tem que administrar uma empresa. Ou você está aqui porque acha que tem que fazer uma faculdade e construir o seu pé de meia. É sério? É sério que você acha que você está aqui por causa disso? Jesus pagou um preço, ele foi pendurado no madeiro. E sabe o que representa isso aqui? Vergonha. Vergonha. Ele assumiu sobre ele toda a culpa da humanidade. Ele assumiu sobre ele todo o nosso erro. E ele fez isso não para você ter uma casa bacana. Não que seja errado você ter uma casa bacana. Mas ele fez isso para que você tivesse hoje livre acesso a ele. E você tivesse comunhão com ele. Foi para isso que ele morreu na cruz. Porque ele te amou. Porque ele me amou. E ele decidiu estar comigo. É como se ele quisesse restaurar o Éden ali e falar, gente, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou começar uma nova história, uma nova aliança, e nessa nova aliança a gente vai começar a fazer tudo novo, ok? Vamos restaurar o nosso povo, que o pecado destruiu lá atrás e vem ao longo do tempo rebentando com todo o povo. Vamos restaurar a partir de agora. Vocês têm livre acesso, não tem intermediário mais. Não existe mais ninguém entre nós. Você precisa crer, buscar, e Ele vai te ouvir. Ele quis estar conosco. Sabe essa Bíblia que eles chamam, né? Bíblia. No nosso tempo não era assim, não. Nosso tempo eram os rolos. Sabe o que é isso aqui? É a nossa história. Sabe o que é isso aqui? É a sua história. Sabe qual que é o defeito de muitas pessoas hoje? Como é que vocês falam que são cristãos? Começou lá com a gente, né? A gente começou a ser chamado cristão lá atrás. Mas sabe qual que é o defeito de muitos de vocês hoje? É que vocês pegam este livro, vocês olham para ele e dizem assim, vamos ler a respeito de Jesus? Vamos conhecer a história de Jesus? E vocês tratam esse livro como se fosse uma biblioteca cheia de historinhas. Sabe que a tua vida não mudou ainda? Porque ele continua sendo um livro de historinhas para você. Sabe o que de fato é isso aqui? É a minha história. A minha história está contada nesse livro aqui. Então toda vez que você pegar este livro e você abrir, você vai olhar e você vai falar assim, essa aqui não é a história do povo de Deus, essa é a minha história. O detalhe é que agora quem está escrevendo ela sou eu. Os patriarcas, o povo que viveu com a gente naquela época, a gente escreveu a história e essa história foi registrada. Hoje, essa história é escrita por você. Então, quando você pegar essa Bíblia, novamente, você vai pegar e falar assim, essa aqui é a minha história. Essa é a minha história. E hoje, a partir dela, eu escrevo uma nova história todos os dias.
O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. E o que aconteceu aqui não pode ser banalizado. O que aconteceu aqui não pode ser visto como mais uma historinha daquele livro. Mas o que aconteceu aqui mudou sua vida hoje. Mudou sua história hoje. Mudou sua história de amanhã. Onde passarás a eternidade? O que você vai fazer com toda essa história que aconteceu? Vai chorar ao assistir um filme? Vai lamentar a morte de Cristo? Tadinho de Jesus, ele morreu. É assim que você vai tratar? Ou você vai falar assim: o meu mestre, ele me amou e se entregou por mim. Às vezes a gente fala: Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu por todos nós. Não, ele morreu por mim. Quando você assumir isso e entender que o sacrifício da cruz, o sofrimento da cruz foi por você, você vai olhar para tudo isso aqui e vai entender que isso aqui não é uma encenação, mas é a lembrança de que um dia alguém te amou e se entregou por você. Talvez, se Jesus não tivesse voltado, ou se ele tivesse que voltar mais uma vez, e no mundo só existisse um pecador, e esse pecador fosse você, tenha certeza de que ele morreria por você, porque ele te amou. Então, olha para tudo isso com outros olhos a partir de agora. Eu vim aqui para te contar essa história, porque eu vi e eu precisava te contar. Jesus te ama e Ele se importa com você. Como é que você vai lidar com tudo isso? Espero que o seu coração seja grato, e eu espero que você responda à altura, porque os discípulos receberam o seu Espírito Santo. O seu Espírito foi derramado sobre toda a carne, e a partir dali começou-se então uma grande obra. Começou-se então uma missão dada a todos os discípulos, e que hoje se estende a você. Nós fizemos a nossa parte. Nós levamos Jesus, apresentamos Jesus, fomos martirizados, fomos mortos, passamos por muitas lutas. Nós fizemos e cumprimos o nosso papel. E a prova disso é que o Evangelho chegou até você. Agora é com você. É você que responde. É você que começa a escrever a nova história. Não deixa tudo isso morrer. Foi por você, para você, fazer uma nova história. Eu vi tudo. E eu vim aqui só para te contar. Que a natureza e tudo que se fez
Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele se entregou. Foi por você que ele pagou o preço. Foi por amor. Agora eu estou aqui como pastor. Como que a gente responde a esse amor? Como que a gente se apresenta diante de tão grande amor? Não é sentimentalismo barato. Não é uma emoção qualquer. Se você entender que se não fosse Cristo, a tua vida estaria perdida, e você não teria condição de viver, você não teria perspectiva para viver. Se você entender isso, a tua relação com Jesus muda. Eu espero de coração que você tenha entendido. Isso aqui foi mais do que uma encenação. Isso aqui foi mais do que só uma apresentação, os meninos lendo, Lu cantando, louvor. Foi muito mais do que isso. Foi a expressão pura e simples de servos que entendem o seu papel diante de tão grande amor. Uma oração que eu sempre faço a Deus, eu sempre pergunto a Ele, Senhor, por que eu? Por que tudo isso aqui por mim? Sabendo quem eu sou, sabendo das mazelas, daquilo que eu faço de errado, por que eu?
Agora olha você. Você se considera a melhor pessoa desse universo? Você se considera perfeito? Nós precisamos responder ao Senhor, e eu queria te convidar agora a ficar em pé. Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado agora, e você pudesse falar: Pai, eu entendi tudo isso. Eu entendi o que o Senhor fez. E eu queria que você orasse agora. Mas aquela oração sincera, dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz hoje de errado. Aquilo que eu estou escondendo de todo mundo, ou acho que eu estou escondendo de todo mundo. Aqueles meus pecados que eu insisto em guardar. Aqueles pecados que já se tornaram de estimação e está errado, eu preciso mudar. Se você entendeu o sacrifício da cruz, se você entendeu o que Jesus fez para que hoje você recebesse a vida eterna, você precisa fazer essa oração sincera: Senhor, me perdoa. Senhor, me transforma, Senhor. Senhor, me lava. Senhor, eu estou cansado de viver uma religiosidade barata. Senhor, transforma o meu coração. Feche teus olhos. Eu quero que aí no teu coração, não precisa levantar a voz, eu quero que você ore ao Senhor e você confesse o seu pecado. A gente já vai participar da Santa Ceia. E você precisa vir para a mesa do Senhor com essa oração em dia. Senhor, purifica. Purifica a minha vida, purifica a minha mente, purifica os meus lábios. Me lava, Senhor, porque eu entendi o teu sacrifício. Vou deixar alguns instantes para que você faça essa oração. Passe a sua vida agora diante do Senhor a limpo. Confesse, porque só Ele está te ouvindo agora. Senhor, ouve as orações de cada um aqui, Senhor. Cada oração, ó Deus, que brotou realmente lá do fundo, Senhor. Aquela oração feita com sinceridade. Não aquela que os nossos ouvidos podem ouvir, mas aquela que o teu coração pode ouvir. Que o Senhor possa pegar, Senhor, cada oração aqui. E que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um aqui, Senhor. Trazer a direção, Senhor. Trazer, Senhor, o rumo que cada um precisa. Que o Senhor possa trazer clareza, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Perdoa-nos, ó Deus. E cada um aqui que confessou o seu pecado e pediu perdão, Senhor, o Senhor ouviu. Eu peço, Deus, que o Senhor acolha cada uma dessas orações. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos, para que nós possamos participar deste momento com um coração aberto e sincero diante do Senhor. Faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos participar da ceia do Senhor.
Meu amor, vem me ajudar. E hoje nós participaremos de um modo diferente. Filho Deus, você virá à frente. Você vai tirar um pedaço do pão. Você vai pegar o cálice, abrir, vai encher o teu cálice e você vai voltar para o seu lugar, ok? E você volta para o seu lugar para depois nós participarmos juntos como família. Então, se você orou, se você crê no Senhor Jesus, fica do lado também, mais do outro lado. Se você crê no Senhor Jesus, se você confessou os seus pecados, você é convidado a participar desse momento. Pegue o pão, pegue o cálice e volte para o seu lugar, que juntos nós então iremos participar como igreja do Senhor, lembrando daquilo que Jesus fez, lembrando do sacrifício da cruz. Então, convido a todos a que venham participar da ceia conosco. Todos foram servidos. O símbolo, e estamos em família, porque é assim que o Senhor quer. Nós fomos feitos para a família, uma grande família.
E por isso nós participamos juntos desse momento. Que você lembre do sacrifício da cruz, que por causa dele, hoje somos família. Então, com gratidão no seu coração, isso, família junto, nós participamos com alegria e com gratidão. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa mesa. O Senhor nos deu essa grande família. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Pessoas preciosas. Pessoas que estão cheias de defeito, cheias de falhas, cheias de manias. Mas são pessoas lindas na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. E, Senhor, que nós, como povo do Senhor, possamos valorizar isso, Deus. Que nós possamos levar a sério isso. E que nós possamos cultivar essa união, esse amor, essa fraternidade que há em nós. Que esse tempo de mesa possa nos ensinar que não fomos feitos para andar sozinhos, mas, como está neste livro, que não é um livro distante, é a nossa história. O Senhor nos fez povo do Senhor, povo da nova aliança, um povo que se reúne para te adorar, esperando então aquele grande dia em que o Senhor vai voltar e vai nos levar. Ansiamos, ó Deus, por esse dia. Não vemos a hora de chegar esse dia, Senhor. E que o Senhor possa nos conservar, ó Deus, em união, em amor, por toda a nossa história, por toda a nossa vida, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo e Divino Espírito seja sobre a sua igreja hoje, durante essa semana, até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Abraça aí 20 pessoas e vamos dar um chazinho ali no fundo.